gente, tudo bem? Meu nome é Solange André e hoje nós estamos estreando o nosso primeiro podcast, o nosso Pode Ficar à Vontade. E quem criou, quem imaginou, quem resolveu fazer esse podcast foi o Ronaldo André, que é o meu marido, e vai ser o nosso primeiro entrevistado. Na verdade, não é uma entrevista, né, amor? Eu! É um bate-papo. Isso aqui vai ser mais uma conversa, uma troca de ideias, histórias que a gente vai, com certeza, ouvir de muita gente vai passar por aqui. Eu acho que foi legal a gente começar com essa iniciativa de eu estar contando da minha vida. Quem sabe até você vai falar, eu não sabia disso. Então, eu vou contar tudo. Você vai Tudo, contar tudo. tudo, amor. Meu Já tô Deus. tão à vontade que tô tomando café. No lugar que você fica à vontade, você toma café, né? Gente, a ideia desse podcast é dele e ele não podia entrevistar ele, né? The Flash, sem telefone, sem telefone. Então nós resolvemos eu entrevistá-lo e vamos começar, amor. Então, na verdade, assim, a onda de podcast cresceu muito, Sim. né? E eu comecei a assistir muito podcast. Virou fã? Virei fã de muitos podcasts, vou nem falar nomes aqui. Muita gente de casa deve saber também. Tem um monte de podcast. Então eu comecei a assistir, e aí eu fiquei com vontade, falei, cara, que negócio bacana. E aí acordei um dia de manhã, de madrugada, assim, pensando o que eu ia fazer e tal, e tive uma ideia de um podcast. Aí, do dia cedinho de manhã, eu fui lá na internet, aquilo que eu tinha imaginado, já existiam milhões daquele. Eu lembro. Aí tava eu e Riane, minha filha, que tá aí nos bastidores. Ela e o Produção, Luan. produção. Luan e a Riane tá fazendo a parte da produção. Eu e a Riane dentro do carro e eu comecei a pensar, pode o quê? Pode isso, pode aquilo, pode, não pode, não pode. Comigo ninguém pode. Eu falei, não, comigo ninguém pode, não é legal. E aí, de repente, eu falei, pode ficar à vontade. Muito E legal. aí a Riane falou, poxa, legal esse nome. E nasceu, pode ficar à vontade. Eu acho que vai ser um lugar tão bacana que eu quero que realmente as pessoas se sintam em casa. Que legal. Senta do lado aqui, que a gente for bater papo. Pra ficar à vontade e a pessoa mesmo. toma café, toma água. Mais pra frente, quem sabe, vai ter alguma coisa aí pra gente... Quem quiser nos patrocinar, né, amor? McDonald's nos patrocina. McDonald's nos patrocinar, verdade, verdade. Então, como não pode deixar de ser, toda casa que a gente chega sempre tem um café. Então, eu acho que lugar que você chega e a pessoa te dá um café, Mineiro, né, amor? você já Tem tá que à ter um pão de vontade. queijo, um cafezinho. Então, a gente fica à vontade, toma água, toma café e tal, e bate o papo. E eu acho que vai ser legal, que tem muita coisa que as pessoas me perguntam. Isso é legal. Muita Você gente, contar um pouco da sua vida. muita gente me pergunta e tantas curiosidades, né? Como é que eu cheguei? Como é que você chegou até aí? Sim. Como é que foi e tal. É verdade. Mas você tá bonita, viu? Amor, Puxa obrigada. vida. Mudando de assunto, você tá bonita, viu? Obrigada, viu, gente? A gente vai fazer... A gente 20. fez agora 24 anos de casado, né, Vamos amor? fazer 25. Vamos fazer 25 anos de casado, bodas Parabéns de pra nós, prata. obrigado. Quem quiser também mandar presente, também pode, né, amor? Pode mandar. Se quiser dar uma lua de mel pra nós, top, Top, Janeiro. estamos aceitando. Verdade. Mas então, amor, Mas me fala aqui, vamos começar. então, Me conta aqui. começar do começo. Vamos Eu nasci começar. em Belo Horizonte. Isso. Na Santa Casa de Misericórdia, em 1969. Jesus amado. Todo mundo fazendo conta. Tem Quantos anos ele Tem tem? tempo. E Novinho, né, amor? Novinho. meu pai conta, minha mãe conta, meu pai também contava que no momento que eu nasci, o Galo, né, o Atlético Mineiro, estava jogando, e aí o jogador que fez o gol chamava Ronaldo. E ele, como atleticano, né, naquela época, naquela época não, sempre foi atleticano, né? E aí ele decidiu colocar meu nome de Ronaldo,
E o André é sobrenome, porque minha família toda Eu ia até falar com o pessoal, por isso que meu sobrenome é Solange André, é, que não é do seu nome, né? Não é do seu nome artístico. é. Você usa o seu sobrenome. Meu nome é Ronaldo Pereira Uhum. André. Porque o Pereira veio da minha mãe, o André veio do meu pai. Meu O avô, André é sobrenome, né? meu avô chamava José Bebiano André. Meu pai, Isso já é Onofre, uma curiosidade do povo, né? meu pai chamava Onofre Bebiano André. E aí em casa todo mundo tem André no sobrenome. E a gente carrega também. Eu casei e o nome ficou Solange André. Meus filhos todos têm André, Todos, muito todos. legal. Então, assim, é, quando eu decidi a trilhar o caminho da música, aí eu acabei adotando, Tá, tirando o Pereira e deixando o André. me conta aqui, amor. Você cresceu onde? O que você lembra da sua infância? Tem muita gente que quer saber. O que você lembra assim? Ó, as primeiras lembranças que eu tenho assim, da minha infância, que eu guardei, assim, Uhum, são flashes. Que eu acho que você nunca lembra de tudo. Então, assim, verdade. eu lembro que eu tinha mais ou menos aí uns 3 anos. Eu lembro do meu pai sendo preso, porque estava brigando com um primo dele. Eu tinha uns 3 anos nessa época. Meu sogro foi preso? Aí eles brigaram lá, meu pai Meu Deus. e um primo dele. E aí, quando a polícia chegou para prender meu pai, eu lembro, minha mãe fala que eu xinguei muito os policiais. Ligava, Defendendo seu xingava, pai. tá, não, prende meu pai não, tal. Aí, mas foi só uma ida na delegacia e depois voltaram, que era coisa, Briguinha de. coisa fácil de resolver. Aí, outra coisa assim que eu me lembro também, uma vez eu fiquei com muita febre, e a minha avó, Hum, um detalhe, eu vou contar, eu acho que eu nunca falei isso também, uhum, poucas pessoas sabem, eu fui criado com minha avó. uhum. E eu tô aqui para quebrar aquele mito de que filho criado com vó né, Ele é so- só um pouquinho solta, mimado. solta papagaio no ventilador, que as paradas. Mas minha mãe, isso melhor, minha avó me levou no médico junto com meu pai e na volta eles me deram um violãozinho daqueles de madeira. Sabe aqueles violãozinhos? Foi seu primeiro violão, Primeiro instrumento que eu ganhei na minha vida foi um que violãozinho é daquele. um brinquedo. Era um brinquedo ou era um violão de Era um verdade? violãozinho de madeira, que Ah, não afina sim, nada, sim, sim. aquilo para mim foi nossa, Deus, aquilo para mim foi um negócio assim maravilhoso. Que E legal. logo depois com eu era eu comecei a ficar fissurado com o violão, porque meus tios, Vicente, que certamente vai assistir isso aí depois, Vicente, que eu chamei de Vicente porque eu não costumei chamar de tio, Mas ele é seu porque tio, irmão do seu pai? é porque a gente foi com a minha avó, eu morava com a minha avó e ele, acho que é 10 anos mais velho que eu, a gente acostumou tanto ali que era como um irmão mais velho. Então, Vicente tocava, o meu tio Ladi também, e o Cici, os três tocavam. Então, assim, todo domingo, juntava na casa da minha avó, e eles pegavam o violão para tocar, e eu ficava louco para tocar. Eu ficava louco para eles pararem de tocar um pouquinho para eu pegar no violão, e quase nunca eles deixavam eu pegar no violão, porque Já estava menino, né? despertando, né, essa... Eu era muito menino, muito menino. E eu tinha, acho que já nessa fase eu tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos. Bem pequenininho, Mas né? quando eles descuidavam, eu acabava pegando. E eu lembro que uma vez eu ia para a igreja nessa época com minha avó. Minha avó era a única evangélica da família. A minha avó me levava para a igreja do vô, chamava Igreja do Vô, lá na Barraginha. A Barraginha fica aqui em Belo Horizonte. Qual Teve, bairro? teve até um acidente muito feio há pouco tempo atrás com a Barraginha, que é lá no aterro, alguma coisa assim, acabou tendo um Em qual negócio muito. bairro? Era na cidade industrial, no bairro industrial. Uhum. Perto da Biscoito Cardoso ali, como é que chama aquela avenida lá? Gente, Tito Fugêncio? Acho que é Tito Fugêncio.
Não é da minha época essa parte aí, É, não. aí, assim, a gente morava, tinha a Gasbras, que era uma distribuidora de gás, é, a Mannesmann, né, que tem também ele no Barreiro, então era tudo muito perto. E eu me lembro que a gente ia, minha avó me levava para a barraginha, na igreja do vô, e lá a gente sentava, né, aqueles bancos de madeira, bem simples, a igreja é muito simples. E ali cantava uma música que era Mar Vermelho. Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho. O Vicente tocava muito essa música. E aí eu fiquei olhando ele tocar, olhando ele tocar. Um dia ele saiu e eu peguei o violão dele e aprendi a tocar, que era Lá maior, Mi maior e Ré. Só Olha que que na hora que era o bacana. Ré, ele fazia Ré menor. Viemos de longe para morrer aqui. Nananana. Era mais ou menos isso. Quando ele fazia o Ré menor, eu ficava. Alguma coisa me incomodava. Parecia que, sabe? Parecia que não era Ré menor e eu não sabia o que era. Olha. E aí ele chegou e eu falei: Ô Vicente, eu peguei aqui e tal. Só não lembro, não sei que nota que vai depois. Aí ele falou que era o Ré menor, mas na minha cabeça não entrava aquele Ré menor. Pra mim era Ré maior. Era outra nota. Eu não sabia que era. Nem nome de nota eu sabia. E depois eu descobri que era Ré maior e não Ré menor. Mas Ó, alguma coisa me incomodava, sabe, naquele acorde. você já sentia que você já entendia de É, e música. uma coisa muito louca também, eu não sabia por onde passou estúdio de gravação, não sabia, mas eu tinha uma vontade de gravar. Olha só. Eu tinha 8 anos, mais ou menos, 9 anos. Nessa época, eu comecei a despertar pro lado da música e eu tinha muita vontade de gravar. Não sabia o que era estúdio. E o Vicente tinha uma guitarra, chamava Tremendinha. Ela tinha um captador Giannini. Não Podia ter era, guardado, né, amor? mas não sei nem o que ele fez com essa guitarra. Mas essa guitarra tinha um captador Giannini. Não era captador de guitarra normal. E aí, quando ele saía para trabalhar, eu pegava ela ficava dentro de um saco plástico, dentro do guarda-roupa. Aí minha avó não deixava eu pegar de jeito nenhum. Que a recomendação do Vicente era, não deixe ele pegar. Aí eu pegava ela com o plástico e tudo e só ficava Tocava. fazendo barulho. Barulho de plástico. Aí, quando a minha avó vinha, eu colocava lá dentro. Mas tá, E você quer vontade de tocar? aí mas depois ele viu que eu estava começando a aprender mesmo, aí acabou começar a deixar pegar no violão dele. Ele tinha um violão marrom, manchado de preto assim, lembro direitinho. Ele era marrom com umas manchas de preto. E depois que meu pai viu que eu comecei a tocar, eles me deram um violão maior de plástico. Esse violão eu colocava ele dentro do guarda-roupa, uma porta de tipo espelho. Um dia eu coloquei ele lá, alguém veio, abriu a porta, ele escorregou e bateu no chão e quebrou. Ai, Nossa! meu Deus. Ai, mas foi uma. Ó, falei, Jesus. Você tinha quantos anos na Eu época? tinha uns 8 anos, mais ou menos. Nó, bem pequenininho, apaixonado com o Apaixonado por instrumento. música. Eu não podia ver violão na minha frente, alguém tocando violão que eu parava. Olha que bacana. Tinha na época um rapaz que chamava Tinim. Eu passava e estava tocando violão na rua Costa Capanema. Eita, cara, não lembro dos nomes. Costa Capanema. Eu morava na Tomás Jefferson e tinha a Lembra, Costa Capanema, lembra até o nome das ruas. que a minha mãe morava na Costa Capanema. Quando eu passava, o Tinim tava com o violão com vontade de pedir para tocar, mas não sabia tocar. Um dia eu até pedia para tocar. Ele me emprestou o violão, mas não saiu nada. Oh, meu E Deus. então assim, e como a minha família, meus tios, nenhum era evangélico. É, amor, uma curiosidade também. Todos, quem toca na sua. De onde veio essa veia Pois musical é, da o sua Vicente família? toca, né? Tiladi toca, Cici toca. Meu pai tocava menos. Hum, Meu avô tocava também um pouco. A minha avó
Minha avó cantava bem afinado, eu lembro que ela cantava bem afinado. E meu avô tinha uma vitrolinha laranjada, acho que muita gente deve lembrar dessa vitrolinha, laranjadinha assim, vermelha e tal. E meu avô tinha disco, vinil do. Como é que chama, gente? Do Nick Tinuco. Ele tocava muito esse, sabe? Música era um negócio muito, sei lá, não dá para explicar. A família era bem envolvida ouvindo Muito, música, né? muito. Então, como ninguém era evangélico, só minha avó era, o que rolava na minha família nessa época? Sim. Só música secular, né? Na época, a pessoa era muito fã do Mais pro Roberto. lado sertanejo ou qualquer Não, rodava coisa? muito só Roberto Carlos, era José Augusto, cantava o domingo era Música. depois do almoço, era música a tarde inteira. Tinha Legal. um primo do meu pai também, primo do Vicente, que ele parecia muito com o Vicente, chamava Zé Vicente, eu acho o nome dele também. Ele era parecido demais com o Vicente. Ele tocava também pra caramba, e ficava louco. Então, assim, como as músicas não eram músicas da igreja, a minha primeira iniciação na música foi totalmente de música secular. Não tinha outra, eu não tinha muita outra vertente assim para ir, porque eu ia de vez em quando com a minha avó na igreja, sabia um corinho ou outro e tal. Nesse intervalo de tempo, com os 9 anos de idade, que eu já comecei a tocar um pouco, meu pai me deu um piano. Um pianinho da Hering, vermelho. E você toca um monte de instrumento também, né, amor? Ah, Toca, amor. não, Toca não, não. sim. Então, Assim, meu forte é guitarra, violão e baixo, né? pra mim, você toca tudo Não, maravilhosamente. teclado não é minha praia. Inclusive era para eu ser tecladista, porque meu pai me deu piano, Hering. E eu comecei a tocar. A primeira música que eu aprendi a tocar no piano, nesse piano foi Menino da Porteira. Tanto é que quando o Zezé de Camargo no filme, que eu já assisti aquele filme Milhões de umas vezes. 50 vezes, que a história dele parece que tem hora que até o shortinho que ele tá com ele lá, eu tinha um shortinho daquele. Que Sabe, aquele legal. shortinho curtinho. E a primeira música que o Zezé toca na gaita é Menino da Porteira. Aí você aprendeu a tocar no Eu pianinho? aprendi a tocar no piano. Eu fazia o. Quando meu pai viu que eu estava Pena que não tocando, tinha filmagem celular naquela época, né? não Pra gente tinha. Muito assistir. raro uma foto de Muito raro. binóculo. É. Que pena. Quando meu pai viu que eu estava tocando Menino da Porteira, ele me levava para o boteco com ele. Que ele Ganhava um dinheirinho? bebia todos. Não, ganhava, tomava Coca-Cola. Meu pai bebia pinga e eu tomava Coca-Cola. E de graça, né? E aí meu pai me levava e tocava. Ah, meu filho, sabe? Você tá tocando piano e tal. Mas aí o piano acabou não sendo muito atrativo para mim. Eu comecei a pegar o violão. Até pouco tempo atrás tinha. Eu vou ver se eu descubro essas fotos depois. Se eu achar essas fotos, eu vou até colocar, inserir depois para o pessoal ver. Legal. Mas tinha foto minha. Eu num bar. Assim, meu pai colocou uma garrafa de cerveja na minha frente. Ah, Eu agachei, ele no balcão. Tinha essa foto, vi onde é que era essa foto. Eu sem camisa, só de short. Colocou a garrafa de cerveja bem na minha frente, assim, para tirar a foto. Falei, oh, meu Deus do céu. quantos anos? Eu tinha nessa faixa 9 anos de idade. Menino. 9, é. E aí, quando eu peguei o violão, ele já começava a me levar pro bar para tocar violão. Pra tomar Coca-Cola. E, como eu falei, o que eu tinha naquela época? Como eu estava na igreja, as músicas que tocavam na época. Sim. Eu com a voz fininha, eu cantava, você é a ciganinha, dona do meu coração. Eu cantava. A ciganinha era uma música de um cara que chamava, acho que Carlos Alexandre. Essa música, eu chegava no bar, os caras já pediam, toca aquela ciganinha e tal. Os bêbados. Os amigos do meu pai, tudo pra lá de Bagdá. Aí o interessante disso tudo eu tinha já um caminho meio que pronto para eu trilhar, né? Sim. Que meu pai, né, era alcoólatra, fumava e tal.
Só que assim, quantas vezes meu pai pediu para eu buscar alguma coisa para ele no boteco, no bar, tinha, eu ia, comprava, não bebia nada, nunca experimentava. Ele Graças pedia a para Deus. acender um cigarro, minha tia pedia para acender cigarro, eu pegava o cigarro, acendia e voltava com ele assim, Para não e apagar. entregava. E eu nunca traguei um cigarro. Então, assim, Glória a como Deus. Deus tem uns negócios assim, meio, sei lá, uns negócios que os caminhos de Deus são perfeitos. É verdade. Então, eu não me enveredei por esse caminho. Uhum. Eu tinha tudo para ir, continuar, sabe? Insistindo nisso. Podia ter ido tocar em bar e tal. Não é nada contra quem vai. Cada um tem a sua concepção quanto a isso e tal. Mas, aos 13 anos de idade, eu me converto. Ou seja, é um espaço entre 8, 9 anos para 13, é um espaço pequeno, onde eu poderia ter escolhido já, né, ali se eu Sim. quisesse um outro caminho. Mas 13 anos de idade, eu me converto na Igreja Presbiteriana Renovada do bairro Parque São João. Vou pegar meu café. Pode tomar. Pode ficar à Pode ficar à vontade. Então, eu me converti na Igreja Presbiteriana Renovada em 83. Pastor José Amaro, hoje pastor José Amaro, na época era só dirigente, era irmão Zé Amaro, irmão Zezé, salãozinho pequenininho, sabe, salão de porta de aço, e Rua Guaraciaba, 130, Que essa igreja existe até hoje lá, até né, amor? hoje. Rua Guaraciaba, 130, no Parque São João. E engraçado que meus primos todos foram primeiro. E só eu e a Marisa, minha prima, e a Marisa, eu e a Marisa a gente não foi. Todo mundo ia para a igreja e ela ficava para trás para ir para o parque. Pra você ver, novão, né? 13 anos é bem Menino, novinho, né? A gente ia para o parque em vez de ir para a igreja. Mas aí um dia eu falei, não, eu vou para a igreja também. O dia que eu comecei a frequentar, não passou muito tempo. Aí você já tocava? Quando você chegou na Eu igreja, já tocava. você já tinha Eu pegado a manha já. do. Quando eu me converto, que aí eu já comecei a tocar na igreja. Aliás, é até legal falar isso também. Eu comecei a tocar na igreja antes de me converter. Ah, você ia pra Porque, tocar. como não tinha, às vezes, músico lá, eu tocava. Ah, legal. Só que eu fiquei dividindo meu tempo entre a presbiteriana e a missa. Que eu ia na missa domingo de manhã. Tocava na missa. E como na missa eu tinha muitos amigos, Ah, ficou dividido. Missa e igreja. tinha um Missa. grupo que chamava Criate. Esse grupo era o grupo que fazia parte de jovens da missa. Então, como eu criei muita amizade ali, todo domingo tinha missa de manhã e tal, e depois da missa a gente acabava ficando ali, que era no colégio, a missa era no colégio na época. Ah, tá. Não era na igreja lá em cima. E aí eu ficava tocando depois da missa, a gente ficava tocando e tal, aquela coisa toda. E à noite eu ia para a igreja. Entendeu? Então, assim. Você queria tocar. É porque a música. E aí tinha uma rodinha de música no meio da rua, os caras já sabiam que eu tocava, meus amigos do bairro. Aham. Ah, Ronaldinho, chega aí, Ronaldinho, chega aí. Aí eu chegava e bora tocar. Legal. Então, eu fiquei nessa divisão, né? Um tempo de igreja, missa, igreja e tal. E daí, um dia, eu me converto. Eu me lembro que eu chorei muito no dia. A conversão é um negócio bacana que marca a gente, porque É verdade. eu me emocionei muito, a pregação parecia que era para mim e tal. Você foi pra tocar e sentiu tocado Não, na por verdade, Deus. nesse dia eu nem estava tocando. No dia que eu converti, eu estava sentado no banco. E quando Foi o pra pastor assistir fez o o culto. apelo, cara, aquele negócio me impactou. E eu falei, cara... Com aí 13 anos de idade, 13 né, amor? anos. Que Então, legal. eu senti que aquilo era um chamado de Deus para minha vida. Então, assim, daí por diante,
eu já fixei na igreja. Esqueceu a missa? Já larguei. O pessoal, não, vem, tá aí. Eu dava uma desculpa, o outro não ia. Sim. E aí comecei a ir para a igreja. E aí a gente montou um grupo. Tinha um grupo de jovens na igreja, mas a gente acabou estruturando mais. E aí tinha, essa semana até, esses dias até coloquei no Instagram um pouco dessa história, que eram 3 violões. O Clenésio, abraço pro Clenésio, que foi um cara que me ajudou muito lá no início. A gente brigava pra caramba também. De música, né? Se trata de música, porque eu sempre fui muito exigente, muito. Isso é verdade. Sempre fui muito perfeccionista. Para mim, o negócio tem que ser bem feito. Aí acabava que Muito eu, profissional. o Clenésio e o gigante, o Zé, que a gente chamava de gigante, carinhosamente, e o Zé fazia baixo no violão, o Clenésio fazia base, e eu fazia solo no violão, sentado. Todos os 3 sentados ali E no quem cantinho. cantava? Aí era a mocidade, o culto Ah, tá. normal. Vocês tocavam A gente pra... Pra mocidade, Aham, legal. pro culto, né? Sim. E aí, durante muito tempo, a gente fez parte. O grupo chama... um negócio muito legal de falar. Hoje, a gente faz parte da Igreja Batista Getsemane, né? E o grupo de jovens dessa época chamava Grupo de Jovens Getsemane. Ah, que legal. E quando eu vi o grupo Getsemane, aí tava nós lá. A gente sai a pé para todos os cantos que você imaginar de Contagem. O grupo saía em peso, ia 20 jovens A pé. a pé. Que legal. A gente ia do Saía bem cedo. A gente ia do Parque São João, por exemplo, ia ter culto na sede, que a sede era lá no bairro Confidentes, na Jovem Soares, né? E aí a gente ia para lá, pastor Manuel Valadares, que foi o pastor que me batizou. Olha que legal. Meu amigo, pastor Manuel Valadares, Legal. ele me batizou na época e a gente saía do Parque São João, tipo 4, 5 horas da tarde, e a pé até o Inconfidentes. Não, era uma caminhada. E lá no Inconfidentes, a sede, o pessoal tocava, os músicos tocavam em pé. A gente estava acostumado a tocar sentado, violão. E lá tinha guitarra. Gente, só que eu chegava lá, que eu via aquela guitarra. Você sabia que você ia tocar guitarra. Ficava Caramba. doido. Tinha um cara que chamava Joanir. Se eu não me engano, era Ivanir, não é Joanir, não. Ivanir. Se esse cara até ver isso aí, cara, me chama depois aí, no, sei lá. Queria muito trocar uma ideia com esse cara, porque Ele era o dono da guitarra. ele era dono de uma guitarra laranjada. Aquela guitarra, gente. Foi a primeira vez que você viu uma guitarra? Não, porque tinha a guitarrinha do Vicente lá, aquela antes, né? Sim, sim. Que não era uma guitarra, tá, mas era uma guitarra. Mas essa guitarra desse Ivanir, se eu não me engano, o nome dele era esse. Essa guitarra laranjada, gente, aquilo era o meu sonho da minha vida, ter uma guitarra daquela. Eu ainda vou comprar uma guitarra daquela só porque eu ainda trago ela é uma guitarra Fender, era um extrato, não lembro. Mas enfim. E aí eu tinha que tocar em pé. Quem disse que eu aguentava? Minha perna tremia pra caramba. Eu não conseguia tocar em pé nem de jeito nenhum. Estava acostumado a tocar sentado. Ansioso? Sentado, porque a gente... Nervoso, porque igreja é grande. Né? Não é que a sede era grande, porque a nossa igreja era um salãozinho pequeno. Quando chegava lá, a igreja parecia enorme. E não era tão grande assim. Que legal. Pra vocês eram, né? Só que para tocar em pé, a tensão, o nervosismo, eu ficava tremendo, minhas pernas tremiam. Aí eu tinha que pedir deixa eu sentar, que eu conseguia tocar. E tinha um outro cara também que chamava Irã, cara também que eu era, puxa vida, fãzaço. Um outro cara também esse cara que eu vou falar agora, esse cara foi o primeiro cara que eu vi tocando guitarra, antes desse Ivani que eu tô te falando. Zé Moreira, Moreirinha, mora lá no Parque São João ainda. Pai do Wellington, o Wellington que teve um problema de moto, da perna, lembra dele? Não lembro. O pai do Wellington, ele
O Zé Moreirinha tinha uma guitarra que ele tocava lá na igreja do vô. Aquela igreja que eu te falei. Primeira vez que eu vi um cara tocando guitarra na minha vida. Que eu fiquei louco. Nossa. Aí você falou, naquele dia você falou, quero ser guitarrista. Zé Moreira, você foi o cara que me... Moreirinha, cara, você não tem Nesse ideia dia do que você você falou- fez na minha vida musical. Nesse dia você falou, eu quero ser guitarrista, que legal. Cara, não, Que instrumento eu acho que eu já bacana. nasci já com esse negócio de... Nasceu guitarrista.